Vamos iniciar aí os trabalhos de hoje. O regime jurídico da multipropriedade e seu registro. Hélio Costa, Henrique Pereira, Yasmin Vitória, Isadora Inácia, Geiciane Carvalho. Na sequência entra registros públicos imobiliário, Jéssica Micaeli, João Vitor, Carla Caroline, Lara Nepomuceno e Lara Souza. Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin Ornelas. O tema do nosso grupo é Regime Jurídico de Multipropriedade. O resumo do trabalho são devido aos avanços do mercado imobiliário, trouxe novas modalidades de compra e venda, em que não apenas uma pessoa pode ser dona de uma propriedade por tempo indeterminado, mas sim a propriedade pode ter multiproprietários, donos do mesmo imóvel por uma fração de dias. Nesse sentido, o trabalho objetiva abordar sobre a Lei 13.777, de 20 de dezembro de 2018, que estabelece normas que asseguram o multiproprietário diante do uso e gozo do seu bem imóvel. A nossa metodologia para realizar esse trabalho foi feita a análise do artigo Regime Jurídico da Multipropriedade, conforme a Lei 3.777, de 20 de dezembro de 2018, e também com base na própria lei. A lei, ela possui, em disposições gerais, a grosso modo, ela veio com a finalidade de sanar as incertezas que haviam perante o Instituto da Multipropriedade. Ela inseriu no novo capítulo 7A, no título 3, do livro 3 da parte especial do Código Civil, e alterou 2 artigos da Lei 6.015 de 73, que fala sobre os registros públicos. A multipropriedade passou a ser considerada um regime de condomínio, estabelecendo que os proprietários de um mesmo imóvel serão titulares de uma fração de tempo, onde importará o tempo que eles passarão na propriedade e não o fato deles adquirir o imóvel. Não é permitido a divisão da propriedade em condomínio e não há como fazer subdivisões dos espaços. Tudo que contém no imóvel, por exemplo, num hotel ou um grande edifício, é de uso comum a todos os proprietários. Em relação à fração do tempo, obriga-se que, no mínimo, 7 dias, cada sócio passe com o seu imóvel. Sejam eles contínuos ou intercalados, podendo ser assim, né, porque divide-se o tempo do ano pela quantidade de dias, ter 52 multiproprietários do imóvel. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Agora eu vou falar um pouco da instituição da multipropriedade, né, que começa aqui a partir do artigo 1358-F do Código Civil, certo? Eu vou fazer uma breve leitura do artigo. O artigo 1358-F diz assim: institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Vale lembrar ainda que, em relação ao registro, deverá haver uma matrícula-mãe, onde constará a instituição do condomínio em multipropriedade com a elaboração de novas matrículas filhas, né, para as unidades periódicas, assim como ocorre no Instituto do Condomínio Edilício, certo? Agora eu vou falar um pouco também do artigo 1358. O artigo 1358 e os seus incisos, né, eles vêm para regular que, além das cláusulas que os multiproprietários estipularem, a convenção do condomínio também irá poder estipular os poderes e deveres dos mesmos, principalmente em matéria de instalações, equipamentos imobiliários das manutenções para realizar a limpeza, além da contribuição condominial, né? O artigo 1358 diz, né, além vou ler só os incisos para ficar mais prático. Os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos imobiliários de imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza de pagamentos da contribuição condominial, né? O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo, as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento dos deveres de manutenção, conservação e limpeza, a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e imobiliário, o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Também a gente vai falar um pouco do artigo 1358, né?
que fala sobre o instrumento de instituição da multipropriedade ou a conversão de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa, sendo ela pessoa natural ou jurídica, né? Então, nesse caso, a gente pode ver que, mesmo que uma pessoa com poder econômico elevado, que adquira várias unidades do condomínio, com o intuito de obter a maioria censitária dos votos, né? Ele não poderá impor a vontade individual dele, porque tem um limite. O limite de fração de tempo que ele pode utilizar. Aqui eu vou falar um pouco do parágrafo único, né? Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório, somente após a venda das frações. Eu vou falar um pouco, pode passar o próximo, que eu vou falar também dos direitos e das obrigações do multiproprietário, né? Os direitos e as obrigações, eles são tão bem taxativos, né? Então eu vou ler aqui os artigos tanto dos direitos e das obrigações, que são os direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1º, né? Usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos imobiliários. Inciso 2º, ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Inciso 3º, alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração ser informados ao administrador, né? Inciso 4º, participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais. Em a linha A, Assembleia Geral do condomínio em multipropriedade e o voto multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. A linha B, a Assembleia Geral do condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuída à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. 1358J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1º, pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2º, responder por danos causados ao imóvel, às instalações, ao equipamento e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas. Inciso 3º, comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios do imóvel do qual estiver ciência durante a utilização. Inciso 4º, não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Inciso 5º, manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Inciso 6º, usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. Inciso 7º, usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Inciso 8º, desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio e multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento pertinente. E o inciso 9º, permitir a realização de obras ou reparos urgentes, né? Aí na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas, tanto ordinárias ou extraordinárias, vai ser cabível na forma da Lei Processual Civil a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente, né? É o que está disposto no artigo 1358-S. Conforme a previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio e multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a multa também, né? No caso de descumprimento de qualquer de seus deveres ou ainda multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo. O parágrafo 1º da mesma lei, né, da Lei 1358J, que ainda fala das obrigações, os incisos 1 e 2 tratam disso. O parágrafo 2º da lei, da 1358J, fala sobre a responsabilidade pelas despesas referentes a reparos em imóveis, como eu já citei, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário.
Aí a responsabilidade será de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel, certo? E será exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Por fim, eu queria só falar aqui do 1358K, que ele é uma breve disposição que equipara-se os multiproprietários aos promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Da transferência da multipropriedade. Podemos encontrar um normativo que estabelece a transferência de multipropriedade no artigo 1358-L da lei. A transferência do direito de multipropriedade pode acontecer sem precisar de anuência ou cientificação dos demais proprietários, ou seja, se a pessoa que for transferir a sua multipropriedade a terceiro não precisa avisar todos os multiproprietários que existem naquela unidade e também não precisa que eles aceitem ou não a decisão. Ademais, não há direito de preferência na alienação aos demais condôminos ou ao instituidor, salvo se tiverem estipulado no instrumento da instituição ou convenção, de acordo com Venosa. Sou Geiciane, vou dar continuidade à apresentação falando da administração da propriedade. Nessa seção da Lei 13.777, ela é regulamentada a forma de indicação de uma pessoa que irá administrar a multipropriedade, ou seja, a pessoa que irá fazer o papel que no condomínio edilício incumbe ao síndico. E o que esse administrador irá exercer durante esse tempo? Através desse artigo aí, o 1358-M, que diz que a administração do imóvel, de suas instalações, equipamentos imobiliários, será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Ou seja, dessa forma, não impede que o condomínio multiproprietário possua um síndico e também um administrador, o que precisaria, talvez, uma delimitação de atribuições. Dessa forma, a administração dessa multipropriedade, tanto da administração do imóvel quanto de suas instalações, equipamentos e imobiliários, irá ser exercida pelo administrador, onde poderá ser indicado no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio ou na falta de indicação, uma pessoa escolhida entre os assembleados geral dos condôminos. Então, além do que se prevê no instrumento de instituição e da convenção de condomínio e multipropriedade, o administrador ainda deverá coordenar a utilização do imóvel pelos multiproprietários, durante o período equivalente às suas respectivas frações de tempo. Ou seja, quando o multiproprietário estiver usufruindo sua fração, é obrigação do administrador coordenar a maneira de como ele está utilizando esse imóvel. Ademais, o administrador ele ficará responsável por definir, no sistema de fração temporal variável, o período de uso de cada um dos multiproprietários, manter, conservar o local, trocar ou substituir os equipamentos ou mobiliários, elaborar orçamento anual e cobrar as cotas de cada um dos coproprietários pagando as despesas comuns. Ainda nessa seção da lei, o artigo 1358 prevê uma fração de tempo que poderá ser designada à execução de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade em relação aos imóveis, em relação às instalações, aos equipamentos ou mobiliários. Ou seja, essa fração de tempo para ocorrer esses reparos pode ser destinada ao instituidor da multipropriedade para realizar em um tempo onde o imóvel esteja vago e não atrapalhe os multiproprietários quando, então, em uso de sua fração. Ou essa fração pode ser também atribuída aos multiproprietários proporcionalmente às suas respectivas frações. Olá, boa noite, colegas. Eu coloquei no slide alguns tópicos sobre a instituição, a convenção, os direitos e deveres relativa às unidades autônomas e quanto à utilização de espaços, de serviços comuns aos proprietários, aos condôminos, quanto às despesas comuns que deverão ser divididas entre eles. Mas daí eu vou partir aqui para a lei em si, que vai falar especificamente sobre as disposições
relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Lá no artigo 1358, fala que o condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade, em parte ou em totalidade das suas unidades autônomas, mediante previsão do instrumento de instituição ou deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Outro ponto relevante que eu queria destacar, artigo 1358, na hipótese do artigo 158 deste Código, o regime interno do condomínio edilício deve prever. O condomínio, ele estabelece, né, as suas regras mediante esse regimento interno. Geralmente ele está colocado em locais de fácil visualização por todos que utilizam os espaços comuns desse condomínio. Então, nós temos o seguinte: os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Então, o regimento interno estabelece isso, prevê isso, orienta os direitos de cada um dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio. Inciso segundo fala o seguinte: os direitos e obrigações também do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para o cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Os meninos também. As condições e regras para o uso das áreas comuns. Os procedimentos a serem observados para o uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos imobiliários destinados ao regime de multipropriedade. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas, não sujeitas ao regime de multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. O inciso 8º, as possibilidades de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico, também previsto no regimento interno do condomínio edilício. Eu vou destacar aqui no artigo 1358-R o seguinte: o condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá necessariamente um administrador profissional. O parágrafo 1º, prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º, o administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º, o administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, inclusive exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação. O artigo 1358-T, o multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito, só pode renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Artigo 1358-U, as convenções dos condomínios edilícios, os memorais de loteamentos e os instrumentos de venda de lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta dos condôminos. Esses foram os pontos que eu queria destacar no trabalho de hoje. Nas considerações finais, tendo em vista que a multipropriedade ou time sharing, se não me engano, como é conhecido, é o instituto que assegura que até 52 pessoas sejam proprietárias de um mesmo imóvel por uma fração de tempo, como já vimos, o mesmo ganha força no Brasil, especialmente pela espécie de multipropriedade hoteleira, principalmente após a instituição da lei que tratamos. A redação da lei de multipropriedade estipula direitos e obrigações dos multiproprietários, assim como o administrador, que cuidará do imóvel visando a segurança jurídica e comodidade dos proprietários. Além disso, a Lei 6.015 de 73, que é a de registros públicos, em relação à matrícula dos imóveis, causou discussões dos adquirentes do regime. Observa-se que, além da matrícula do imóvel, há também a matrícula para cada fração de tempo, sendo averbada conforme sua respectiva fração.
Destarte conclui que o Instituto da Multipropriedade é muito relevante no Brasil, principalmente na parte econômica, pois os empreendimentos de grande porte funcionam o ano todo e os multiproprietários dividem as despesas condominiais e usufruem para fins de lazer ou comercial. Aqui estão nossas referências. Agradeço pelo tempo de vocês. Tenham uma boa noite. Boa noite, professor. Eu sou a Carla, integrante do 5º grupo, juntamente com a Jéssica Micaeli, com o João Vitor, com a Lara Rios e com a Lara Souza. Então, nós vamos nos atentar a destacar os principais pontos acerca do registro público no âmbito imobiliário. Diante disso, nós trataremos da definição, da finalidade, da evolução histórica, da natureza jurídica, dos princípios, da lei do registro público, da matrícula e da trajetória do título. E para iniciarmos, é importante destacarmos do que se trata os registros públicos. A Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, ela não nos traz uma conceituação muito clara. E quanto a isso, a essa árdua e complexa tarefa, ficou a cargo da doutrina. Veneziano Costa, ele nos traz uma breve alusão à palavra registro, em que a sua terminologia deriva do latim, registros, que significa copiado, trasladado, e, portanto, o registro no âmbito imobiliário refere-se a gravar a informação acerca de um imóvel para que seja de conhecimento de todos. Diante disso, eu também trouxe uma citação de Ferreira de Almeida, em que ele explica de forma muito clara e completa acerca do registro público. Ele fala: registro público é o assento efetuado por um oficial público, do livre conhecimento, direto ou indireto, por todos os interessados, de modo a assegurar o conhecimento por terceiros da respectiva situação jurídica, e do qual a lei faz derivar, com efeitos mínimos, a presunção do seu conhecimento e a capacidade probatória. Em um sentido mais estrito, é possível conceituar o registro de imóveis como um ato de ofício praticado por um oficial de cartório, o qual é revestido de fé pública. Os atos de aquisição e transmissão da propriedade, eles têm que ser publicados para que seja de conhecimento de terceiros. Além disso, faz-se necessário ressaltar que o conceito de registro de imóveis está intimamente vinculado com o direito de propriedade, previsto no artigo 1245 e o parágrafo 1º do Código Civil, em que disciplina: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E enquanto não se registrar um título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Isso nos faz refletir sobre a importância e o porquê de registrar um imóvel. Até mesmo porque se você não registrar um imóvel, juridicamente você não vai ser visto como proprietário, como dono daquele bem. A finalidade do registro de imóveis. Por que registrar um imóvel? Nós temos que entender que, em consonância com o crescimento populacional, dilatou-se a quantidade de negócios jurídicos realizados que versavam acerca dos direitos de propriedade e até mesmo outros direitos inerentes às partes que estavam envolvidas naquele imóvel. Então, aqui, nós entendemos que o objetivo dos registros públicos é garantir uma maior segurança às relações jurídicas a partir de um sistema de controle, criando uma rede atualizada e completa de dados e informações, e a partir dessa publicidade, a partir dessa publicidade, vai garantir que ele seja oponível erga omnes, oponível contra todos, contra terceiros. Um outro ponto a ser destacado é que o registro imobiliário ele desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento econômico e social do nosso país, visto que proporciona uma segurança jurídica nas transações imobiliárias. E somente a partir de um ambiente juridicamente seguro é que se estabelece um cenário favorável para o desenvolvimento desse importante mercado em ascensão. É interessante notarmos também que passamos a vida inteira nos relacionando com as atividades notariais e de registro, como, por exemplo, quando nós nascemos, quando nós nos casamos, quando adquirimos um imóvel, ou até mesmo quando viemos a óbito.
E ainda assim, essas atividades permanecem um tanto quanto desconhecida por uma parcela significativa da população, por julgar ser algo muito distante e burocratizado. Uma forma de não nos alongar tanto na apresentação, quanto à parte de evolução histórica, eu vou buscar ser um pouco mais breve e apenas apontar algumas curiosidades para não ficar tanto extenso. Então, logo após a ocupação das tropas portuguesas nas terras brasileiras, toda essa porção latifundiária litorânea, que foi dividida pelo conhecido Tratado de Tordesilhas, passou a ser de domínio de Portugal. E então eles instituíram as Sesmarias, as tão conhecidas Sesmarias. Então foram instituídas as Sesmarias. E como uma multidão de gente veio para o Brasil, teve uma posse desordenada e a situação imobiliária brasileira se tornou caótica. Eram poucos os documentos que existiam e quando existiam era de forma desordenada, era superficial e insuficiente. A relação naquela época era mantida pela posse, as pessoas vinham, ocupavam e se mantinham como dono, ninguém registrava. E em 1850, com a lei número 601, que ficou conhecido como Registro do Vigário, foi possível legitimar a posse, desde que essa pessoa fosse como possuidora e registrasse no livro da paróquia católica, por isso chamado Registro do Vigário. E aí eram separados do domínio do Estado. E também tinha um caráter obrigatório aquelas pessoas que eram possuidoras de terras devolutas. Para elas serem consideradas como possuidoras legítimas, elas também precisavam registrar. Nessa época, a transmissão de imóveis se dava pela tradição, a qual indicava o intercâmbio do título, da titularidade e consolidava o direito real. O contrato celebrado é apenas um simples direito obrigacional e não um direito real. Já partindo para 1864, com a Lei 1237, tivemos o Registro Geral, que adotou a transcrição como um modo de transferência do direito real. E após inúmeras mudanças, nós tivemos a Lei 6.015, de 1973, que foi a Lei de Registros Públicos, é a nossa atual Lei de Registros Públicos, em que em seu título 5º, disciplina sobre o registro de imóveis, simplificando diversos trâmites e abolindo formalidades inúteis, além de reunir todos os princípios norteadores do direito e criar a figura da matrícula, que isso será melhor explicado posteriormente. E para finalizar essa parte, tivemos em 1994 a recente Lei dos Notários e Registradores, que é uma lei complementar à Lei de Registros Públicos, em que temos regras auxiliares às corregedorias e regras impostas aos serventuários. Quanto à natureza jurídica, o artigo 236 da Constituição Federal de 88 disciplina que os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Delegar consiste em atribuir uma atividade própria da administração pública a um ente privado ou até mesmo a um ente público. No caso de serviços notariais e de registros, eles são funções públicas, só que tem um caráter privado atribuído por particulares, só que são particulares investidos, dotados de fé pública. Essa delegação, ela ocorre pelo poder público, como nós acabamos de ver, e ela acontece através do concurso de provas e de títulos, realizado pelo Poder Judiciário, com a presença da OAB em todas as fases, do Ministério Público, de um registrador e de um notário. E para finalizar, é o Poder Judiciário que é o responsável pela edição de normas que rege os serviços notariais e de registro em seus aspectos técnicos. Com isso, eu passo a palavra para a Lara. Boa noite, professor Basoli e demais colegas. Eu irei falar sobre a questão dos princípios, e para isso eu vou introduzir o que é o princípio. Lara, afinal, o que seria o princípio? Princípio significa o primeiro impulso dado a alguma coisa, ou que entra na composição de algo, regras e conhecimentos fundamentais. No direito registral imobiliário, a questão dos princípios é muito importante, uma vez que a lei deixa vaga algumas situações
e é através, né, por meio dos princípios que as lides são resolvidas, ou melhor, os registros são estabelecidos. O primeiro princípio que eu vou falar é sobre a inscrição. Os direitos reais imobiliários só se constituem, se transmite ou até mesmo se extingue com o registro, ou seja, com essa inscrição no serviço imobiliário respectivo, salvo as exceções legais, que a gente pode falar dos capião, accessões, herança, perecimento e até mesmo aquele casamento sob regime da comunhão universal de bens. Esse princípio ele pode ser resumido pelaquela máxima: quem não registra não é dono, ou até mesmo quem não registra não tem direito real sobre o imóvel. Esse princípio pode ser visto nos artigos 160, inciso 1º e 2º, 168, 169 e 172 da LRP. Vocês vão ouvir muito eu falar LRP porque eu estou tentando sintetizar o nome Lei de Registros Públicos. O próximo princípio é o princípio da legalidade. O registrador tem a obrigação de examinar a legalidade, validade e eficácia dos títulos apresentados à inscrição imobiliária, obstando aqueles que, porventura, possuam vários materiais ou formais. De acordo com o 198 da LRP, a validade da inscrição depende da validade do negócio jurídico que lhe dá origem e da faculdade de disposição do alienante. O princípio da publicidade significa que o ato registral gera uma presunção absoluta de que todas as pessoas têm conhecimento de sua existência, garantindo, assim, uma oponibilidade erga omnes dos inscritos. Esse princípio pode ser visto no artigo 172 e 16 da LRP e no artigo 1º da LNR. Princípio também extremamente importante, não só no direito registral, como a gente já tem conhecimento, né, como em futuros operadores do direito, é o princípio da fé pública, ou seja, da legitimação. O que isso significa? Significa que os registros efetuados e as certidões expedidas pelo registrador são garantia da existência e autenticidade dos atos praticados na serventia. Esse princípio está disposto no artigo 3º da LRP. Ademais, a gente conta com o princípio da presunção. A presunção de validade e eficácia dos atos jurídicos no registro de imóveis segue a regra geral, que é a regra do registro comum, que é o iuris tantum, ou a exceção, que é prevista no registro de torrens. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver errada, professor, por favor, me corrija. Outro princípio também que eu acho importante pontuar é o princípio da especialidade. Para que a inscrição possa ser efetuada, tanto a descrição do imóvel, que no caso é a especialidade objetiva, quanto a do sujeito do direito, que no caso é a especialidade subjetiva, devem guardar perfeita correlação com o registro anterior, né? Isso está previsto no artigo 176 da LRP. A continuidade é quando deve-se existir uma cadeia de atos e de titularidade de direitos. Essa cadeia ela precisa ser sequencial e ininterrupta, gerando assim uma coerência jurídica, cronológica dos atos inscritos. Vale ressaltar que o registro mais recente é apoiado nos registros mais antigos. Depois da continuidade, a gente pode falar sobre a disponibilidade. E o que seria essa disponibilidade? Ninguém pode transferir mais bens ou direitos do que aqueles que a gente realmente e efetivamente possui. Esse princípio está previsto no 172 da LRP. Outro princípio também a gente pode falar sobre a rogação, que em regra o ato registral é de iniciativa do interessado, isso está lá disposto no artigo 13.217, e é vedado ao registrador atuar ex officio, né? À exceção de casos previstos da LRP. A gente sabe que em toda e qualquer profissão, né, no direito, não pode se atuar de ex officio, e isso não é diferente com na questão registral do tabelionato.
Tem também o princípio da territorialidade, que significa que o registrador só pode praticar atos aqueles que são relativos a imóveis da sua circunscrição, definido por lei e sob pena de nulidade, também salvo exceções previstas da LRP. O princípio de ratificação diz respeito que o ato inscrito pode ser retificado ou anulado se não exprimir a verdade dos fatos. E esse princípio está previsto no artigo 203 da LRP e no artigo 1247 do Código Civil. Eu vou falar aqui que há muitos princípios, né, mais princípios do que esse, porque a doutrina ela não se baseia em apenas princípios específicos, cada doutrinador segue sua linha. Então, eu fiz uma síntese de vários doutrinadores e não segui apenas uma doutrina específica. E assim, eu termino minha contribuição e passo a palavra para o próximo colega. Bom, gente, eu vou continuar a apresentação aqui falando sobre matrícula, registro e a averbação. A Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é a lei atual de registro público, ela vem pretendendo melhor individualizar os imóveis e instituiu a matrícula, exigindo a sua realização antes do registro, quando o imóvel sofrer a primeira alteração na titularidade, após a sua vigência. Ela está nos artigos 176, no inciso 1º, e 228, que os imóveis, antes da referida lei, eles recebiam um imóvel, um número novo de transição a cada alienação. Depois de sua entrada em vigor, só conservam o antigo número de transcrição os imóveis que não sofreram nenhuma alteração em sua titularidade. Os que sofreram, eles foram vendidos ou doados, permutados ou transferidos por sucessão hereditária. Eles receberam um número de matrícula por ocasião de registro do título translativo, por exemplo, escritura pública, forma de partilha, e esse número ele sempre vai acompanhar. E as alienações, elas são posteriores e serão sempre registradas na mesma matrícula. Princípio da unicidade da matrícula. O princípio da unicidade da matrícula, ele adotou que cada imóvel terá a matrícula própria, de maneira que nenhum poderá ser matriculado mais de uma vez, nem duas matrículas poderão ter por objeto o mesmo imóvel, em sua integridade ou partes ideais, frações e ideias do mesmo imóvel. Registro de imóveis. No cartório de registro de imóveis são praticados 3 atos principais, envolvendo bens imóveis, casas, prédios, lotes, apartamentos, e lojas, fazendas e terrenos, quais sejam a matrícula, o registro e a averbação. Que, segundo o autor Carlos Roberto, o registro sucede a matrícula e é um ato que efetivamente acarreta a transferência da propriedade. O número inicial da matrícula é mantido, mas os subsequentes registros receberão números diferentes em ordem cronológica e vinculados ao número de matrícula da base. A alienação do imóvel ela é caracterizada como desmembramento, que esse desmembramento continuará um novo imóvel que deverá, então, ser matriculado, recebendo o número próprio. Pode dar-se, então, também o fenômeno inverso, que é a fusão, ou seja, essa fusão é a unificação de matrículas de imóveis pertencentes ao mesmo titular do direito real, que admite, então, como efeito a fusão de 2 ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário. É uma só matrícula de um número, encerrando-se as primitivas. Matrícula. A matrícula ela é um documento no qual se individualiza, identifica o imóvel. Cada imóvel possui um número de matrícula.
a qual é aberta por ocasião do primeiro registro. Na matrícula são efetuados todos os registros e averbações. A matrícula ela constitui o núcleo do registro imobiliário e exige o controle rigoroso e a exatidão das indicações que nela se contém, segundo o autor Carlos Roberto, que registro na matrícula do imóvel. Na matrícula são registrados os atos jurídicos relativos a imóveis como compra e venda, adoção, a permuta, usufruto e a hipotética. O registro ele sucede à matrícula e é o ato que efetivamente acarreta a transferência da propriedade. O número inicial da matrícula é mantido, mas os subsequentes registros receberão numerações diferentes em ordem cronológica. Se o registro anterior tiver sido efetuado no mesmo cartório em que se pretende matricular o imóvel, deverá o oficial confrontar todos os dados de identificação e constantes do título, exibido com os inseridos no registro, para verificar se, então, se foi obedecido o princípio da continuidade. E se o registro for de outra circunscrição imobiliária, deverá o interessado no registro apresentar, além do título a ser registrado, a certidão atualizada. Averbação na matrícula do imóvel. Na matrícula é averbado tudo que altere ou afete o registro, como a mudança do nome ou estado civil do proprietário, com o cancelamento da hipotética e a edificação, que essa averbação é qualquer anotação feita à margem de um registro, para identificar as alterações ocorridas no imóvel. E, por fim, eles averbam-se os fatos posteriores à matrícula e ao registro, que não alteram a essência desses atos, modificando apenas as características do imóvel. Boa noite, eu vou falar sobre a lei do registro público, que já foi citada várias vezes, e que rege todas as particularidades do registro. Ela é a número 6.015 de 1973. A lei de registro público é uma das mais importantes do âmbito jurídico brasileiro. Na verdade, o registro público é o único serviço estatal inteiramente comprometido com a garantia da autenticidade, segurança, eficácia e publicidade dos atos jurídicos, sejam eles promovidos por pessoas físicas ou jurídicas. E isso tem escrito no artigo 1º da lei. Mas o que quer dizer autenticidade, segurança, eficácia e publicidade? Bom, a autenticidade garantida pelo registro é a presunção relativa de veracidade. É a qualidade daquilo que é confirmado por ato de autoridade e deriva do poder certificante a que esta é inerente. Ou seja, o registro cria a presunção relativa de verdade, não dá autenticidade ao negócio casual ou ao fato jurídico de que se origina, mas sim ao direito derivado dele. A segurança às relações jurídicas é justamente a ausência de risco, porque existe um aprimoramento dos sistemas de controle, especialmente com a obrigatoriedade das remissões recíprocas, que criam a rede fina, atualizada e completa de dados e informações. Ou seja, o comprador de um imóvel, quando registra o bem em seu nome, tem a segurança de que ele é o proprietário perante o Estado e a sociedade. Falando de eficácia, conferir eficácia a negócios jurídicos previstos na lei civil é outra questão exclusiva do registro público, já que, por via de regra, o registro não apenas declara, mas concede efeito constitutivo ao ato. A eficácia vem a ser a aptidão de produzir efeitos jurídicos, baseada na segurança dos registros públicos, como eu já falei, na autenticidade dos negócios e nas declarações neles contidas, e produz o efeito de publicizar o ato jurídico e garantir a boa-fé de todos os envolvidos, dando a condição de validade. Então, a gente pode afirmar que a lei de registro público tem a finalidade de constitutiva de direito, comprobatória e publicitária, que pode ser oponível a todos, contra todos. E a publicidade, sendo um dos efeitos jurídicos da eficácia, é um elemento essencial do registro público, até como a Lara já falou.
E a publicidade rege também vários atos ou fatos da vida civil jurídica, como o nascimento, o óbito, o casamento, a declaração de nacionalidade, enfim. O princípio da publicidade está intimamente ligado ao sistema de aquisição de imóveis no Brasil, visto que o Código Civil dispõe que a propriedade imóvel se transfere por ato entre vivos mediante o registro no cartório competente ou trazido, e tem até o jargão, né? Só é dono quem registra, como a Carla já falou. Então, a publicidade significa disponibilizar para as pessoas físicas e jurídicas informações constantes do acervo registral, podendo qualquer interessado, independente da motivação, exceto nas hipóteses legais, ter acesso a essas informações, por meio de certidões ou ainda por informações prestadas pelas serventias. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouco da trajetória do título, que seria da apresentação do título até o seu registro. Ele tem algumas etapas, no caso, a apresentação dele ao oficial de registro, a sua prenotação e a sua qualificação. A apresentação, a parte mais básica, é você levar o título ao oficial. Esse oficial, ele inicia a prenotação. Essa prenotação, ela é uma anotação prévia no protocolo, feita por um oficial do registro público, e que todo título que é protocolado já está prenotado, porque ele precisa dessa prenotação para se iniciar essa trajetória. Essa prenotação ela é válida por 30 dias e após esse prazo, caso ele não seja atendido, faça necessário iniciar nova prenotação. A prenotação ela garante alguns efeitos àquele que apresentou o título. Dentre quatro, nós temos o direito de prioridade registral, que seria a impossibilidade de se colocar título contrário àquele que fora prenotado, ou de se analisar título secundário a este. Ou seja, se você coloca um título para ser prenotado, você não poderá outrem entrar com o título contra aquilo que você postula, e não poderá haver análise de outro título que seja subsidiário àquele que fora prenotado. Outro efeito dessa prenotação é a definição da data da eficácia de um ato registral. Essa prenotação, ela designa o início do registro do imóvel, caso seja respeitado esse prazo de prenotação de 30 dias. Ou seja, fez-se a prenotação, é essa data que é colocada dentro do registro. A prenotação também, ela garante um marco de fixação das normas de regência jurídico e registral. Esse efeito, basicamente, é demonstrar no tempo em que foi feita a prenotação o que a lei postulava. Por exemplo, se hoje é feita uma prenotação, ela é baseada no Código Civil de 2002, baseada também no novo Código de Processo Civil de 2015 e na Lei de Registros Públicos. O último efeito da prenotação é a formalização do início do procedimento registral. A partir da prenotação, começa-se os procedimentos do registro do título. Depois da prenotação, começa a qualificação desse título. A qualificação é quando o oficial vai analisar se aquele título está apto para ser registrado. É feita uma análise de legalidade e de possibilidade também de veracidade daquilo que está sendo apresentado. Essa qualificação, segundo a Frânio de Carvalho, é um filtro que impede a passagem de títulos que rompam a malha da lei, quer porque o disponente carece da faculdade de dispor daquele título, quer porque a disposição está carregada de vícios ostensivos. Existe mais uma etapa após a qualificação, mas ela é meio que depende do resultado dessa qualificação, então eu deixarei para falar dela depois. Bom, suponhamos que Basoli, ilustre professor, que já tem muitas posses, resolva adquirir mais uma. Ele apresenta, falando diretamente da trajetória agora, ele apresenta esse título a um cartório de registro de imóveis e a um oficial de registro. E esse oficial, ele vai fazer um lançamento de pré-notação no protocolo, que vai ter uma validade de 30 dias. Depois dessa prenotação, partiu-se para a qualificação.
Se qualificou, se o título está apto para ser registrado, dentro de 30 dias é feito o registro, acabou a trajetória. Caso ele não esteja apto para fazer o registro, expede-se uma nota devolutiva com as orientações necessárias a serem cumpridas para que esse registro seja feito, né? E a partir dessas orientações, é notificado ao apresentante o conteúdo dessa nota e, havendo a necessidade, faça a retirada do título para se cumprir as recomendações. Foi feita a notificação, foram passadas as orientações, e aí, mais 3 situações. Se foram cumpridas as exigências necessárias para o registro do título, procede-se ao registro, encerra. Caso haja uma omissão da parte no cumprimento das orientações, vai ser cancelada a prenotação de ofício pelo oficial e ela deverá ser feita novamente, caso o apresentante ainda tenha interesse, e novamente se encerra a trajetória do título. Nota-se que nessas duas possibilidades, tanto do cumprimento quanto da omissão, existe um conhecimento do apresentante e existe um interesse de se cumprir. Se cumpriu, prossegue. Se não cumpriu, infelizmente, cancelado e é necessária uma nova prenotação. Nessa situação, ainda há mais uma etapa, caso o apresentante ainda não queira desistir e também não concorde com as orientações passadas pelo oficial. Essa possibilidade é a suscitação de uma dúvida, né, que ele, a requerimento, vai pedir ao oficial para que ele reobserve as orientações feitas para ver se elas realmente são válidas. Se o oficial não quiser fazer esse tipo de serviço, ele pode pedir a dúvida inversa, que é uma outra modalidade de dúvida, que vai direto para o judiciário observar se realmente é válido. Suponhamos que deu certo, fez-se a dúvida, ela foi protocolada pelo oficial, foi elaborada as razões, o apresentante fará os termos necessários dessa dúvida e vão ser passados para impugnação. Se for impugnado, vai ter um oitivo do Ministério Público. Foi impugnado, vai ter um oitivo do Ministério Público e depois será passado para a sentença, né? Se da sentença deu tudo certo, ele tem 15 dias para passar essa sentença. Transitou em julgado, o documento deu tudo certo, faz o registro. Se não funcionou, a dúvida foi passada para o oficial, infelizmente, volta de novo e deve ser feita nova prenotação, reiniciando a trajetória do título.